Olá, que tal a gente mergulhar hoje numa das ideias mais, eu diria, fundamentais do pensamento ocidental? Vamos entender o que é o Estado, mas pelos olhos de ninguém menos que Aristóteles. O que é um Estado? Pode parecer uma pergunta simples, né? Mas a resposta que Aristóteles deu, olha, mais de 2000 anos atrás, é a base que simplesmente moldou o Ocidente. E o mais incrível é que ela ainda desafia a gente hoje em dia. Vamos ver como isso funciona. Certo. Então nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a gente começa falando da natureza política do ser humano. Depois, vamos ver como a polis, a cidade-estado, surge naturalmente. A gente vai entender o que é ser um cidadão e o que é a Constituição para Aristóteles. Analisar os governos justos e os corrompidos e, por fim, chegar no objetivo de tudo isso, a tal da vida boa. Beleza, então vamos lá, para o ponto de partida de tudo. Para entender o Estado em Aristóteles não tem jeito. A gente precisa primeiro entender o que ele pensava sobre a nossa própria natureza. E aqui está, a base de tudo, talvez a frase mais famosa da obra Política. A ideia de que o ser humano é, por natureza, um animal político, um zoon politicum. Guarde bem esse termo, porque ele é a chave que abre todo o pensamento dele. Mas calma aí, o que isso quer dizer na prática? Ser um animal político não tem a ver só com votar ou discutir leis, não. Para Aristóteles, isso significa que a gente é, na nossa essência, um ser social. A nossa capacidade de pensar, de saber o que é certo e o que é errado, tudo isso só se desenvolve de verdade quando a gente vive em comunidade, dentro da polis. E olha só que forte essa ideia para ilustrar o ponto. Aristóteles era direto. Um ser que vive isolado, seja por escolha própria ou por natureza, ou é menos que humano, como uma besta, ou é mais que humano, como um deus. A humanidade, no seu sentido pleno, só existe na vida em sociedade. Ponto. Ok, então se viver em sociedade é algo natural para a gente, como é que ela surge? Aristóteles não via isso como algo que aparece do nada. Ele enxergava um processo, sabe? Quase como um organismo que vai crescendo, passo a passo. E essa evolução é bem lógica. Pensa só. Tudo começa com a unidade mais básica, a família, o oikos, que serve para resolver as necessidades do dia a dia. Aí, várias famílias se juntam e formam uma aldeia, a Kome, para dar conta de necessidades um pouco mais complexas. Mas é só quando várias aldeias se unem e formam a polis, o Estado, que a comunidade se torna completa, autossuficiente. É só aí que ela pode buscar algo maior que apenas sobreviver. E aqui está o ponto central. Para Aristóteles, o Estado não é um acordo artificial, sabe? Não é um contrato social que as pessoas assinam por conveniência, como outros filósofos diriam depois. Não. Ele é o ponto final, o desabrochar natural da nossa própria essência social. Tá, então, se o Estado é esse organismo natural, qual seria a alma dele? O que define a sua identidade de verdade? É exatamente isso que a gente vai ver agora. E a definição de cidadão aqui é muito, muito específica. E a palavra-chave é participação. Não é só morar num lugar. Cidadão, para Aristóteles, é quem participa ativamente do poder, seja tomando decisões nas assembleias ou julgando nos tribunais. É um papel ativo. E isso nos leva a uma ideia fascinante. Para Aristóteles, o que dá identidade por Estado não é o território, nem as pessoas que moram ali. É a sua constituição, a politeia. É o sistema de regras, a forma como o poder é organizado. Pensa só, se a Constituição muda, o Estado vira outro, mesmo que o povo e o lugar sejam os mesmos. Ok, se a Constituição é a identidade, a alma do Estado, isso abre uma outra porta, né? Como é que a gente julga se essa identidade é boa ou ruim? Qual era a régua de Aristóteles para medir a ética do poder? E a resposta dele é de uma clareza incrível. Ele usa um critério super direto. Uma única pergunta que define tudo. O governo existe para o bem de todo mundo, para o bem comum, ou só para o interesse de quem está no poder? E a resposta para essa pergunta é o que organiza essa tabela clássica aqui. Do lado dos governos justos que buscam o bem comum, a gente tem a monarquia, que é o governo de uma pessoa só, a aristocracia, o governo dos melhores, e a politeia, que é o governo de muitos. Só que cada uma delas tem uma versão corrompida, que só pensa no interesse próprio. A monarquia vira tirania, a aristocracia vira oligarquia e a politeia vira o que ele chamava de democracia degenerada. A diferença entre elas não é o número de pessoas, é a ética. Certo. A gente já viu como o Estado nasce, o que define ele e como a gente pode julgar se ele é bom ou ruim. Mas, para quê? Qual é o objetivo final de tudo isso? Agora a gente chega no propósito supremo de toda essa construção.
E o objetivo final, o telos do Estado, é uma palavra grega muito importante, eudaimonia. E cuidado, isso não é só felicidade no sentido de prazer momentâneo. É a vida boa, a vida plena, virtuosa, justa. É a realização da excelência humana. O papel do Estado, então, não é só garantir segurança, é criar um ambiente onde as pessoas possam florescer e atingir seu potencial máximo. Então, para a gente amarrar tudo, o Estado de Aristóteles é tudo isso que a gente viu. Ele é natural, porque nasce da nossa essência. Ele é ético, porque é julgado pelo bem comum. É político, porque se faz na participação. É constitucional, porque sua identidade está nas regras. Ele é educador, porque molda o caráter das pessoas. E, acima de tudo, ele é finalístico, ou seja, ele existe com um propósito muito claro e muito elevado. E essa jornada toda pelo pensamento de Aristóteles nos deixa com uma pergunta no ar para a gente pensar. Se para ele o propósito do Estado era esse, cultivar a virtude e permitir a vida boa, qual a gente acha que é a finalidade do Estado hoje? É uma pergunta que continua tão importante agora quanto era lá na Grécia Antiga.